E aí, pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo de esportes americanos, faz tempo que eu não faço um vídeo de esportes americanos falando de audiência de TV e como a audiência de TV ajuda a identificar o perfil do público de cada uma das grandes ligas esportivas dos Estados Unidos. E eu vou focar principalmente em três, porque elas têm números mais relevantes entre si, que é a NBA, a NFL e a MLB. A NHL tem uma audiência de TV já significativamente menor aí do que essas três. Então eu vou ficar mais focado nessas três, porque são as ligas aí que tem mais discussão sobre popularidade. Ainda que a NFL seja claramente muito mais popular do que as demais. Bom, a Major League Baseball terminou no final de outubro com a vitória do Washington Nationals sobre o Houston Astros e teve uma das piores audiências de World Series na história e uma das piores na década, porque se a gente considerar que a audiência de TV em qualquer uma das ligas tem caído nesta década em relação às décadas anteriores, por uma questão óbvia de que hoje as pessoas assistem Netflix, assistem Amazon Prime, Disney Plus e assistem e ficam no celular fazendo outra coisa. Então as pessoas têm mais opções de lazer, então a audiência caiu. O Super Bowl deu um pico no meio desta década atual, mas depois também já teve uma quedinha aí nos últimos anos. Então a MLB é uma das piores da história, mas principalmente uma das piores desta década. Se eu não me engano foi a terceira pior, e não tem nenhuma surpresa nisso. Todo mundo sabia que ia ser assim, porque no momento em que foi definido que a final seria entre Houston Astros e o Washington Nationals, todo mundo sacou, a audiência não vai ser boa, porque Houston é a quarta maior cidade dos Estados Unidos, mas não é um mercado tão forte assim para beisebol, é uma região muito forte de futebol americano, e ainda que a cidade de Houston esteja abraçando o Houston Astros, esteja neste momento vivendo uma febre do beisebol pelos bons resultados do Houston Astros, o Houston Astros é um time que tem um alcance mais local ali no estado do Texas, mais em torno da região metropolitana de Houston. O time que realmente tem muito mais torcida no estado do Texas é o Texas Rangers, que é o time da região metropolitana de Dallas. Então o Houston não tem tanta torcida, então já baixa um pouco a audiência ali. O Washington Nationals é um time novo, foi criado em 2005, que era o Montreal Expos, se mudou para Washington, virou Washington Nationals. Então o time também tem pouca torcida, porque as pessoas em Washington estão começando a gostar do time e tudo, mas muita gente já tinha um outro time, ou o Baltimore Orioles, que era o time mais perto de lá, Baltimore fica a 20 milhas ali, então dá 32 quilômetros de Washington, é bem pertinho, então muita gente torcia para o Baltimore, ou a gente, como é a capital do país, como acontece em Brasília, é uma cidade que tem muita gente de outros estados, de outras regiões que moram na cidade e foram lá a trabalho em algum órgão público ou como assessor aí, trabalhando aí em alguma instituição do governo. Então, muita gente de fora, então lógico, torce para o time da sua terra, não torce para o Washington Nationals. Então, é um time também de menos torcida, então se sabia que a audiência ia ser baixa. E por que se sabia que ia ser baixa? Porque no beisebol as pessoas vão ver o seu time. Essa World Series, a World Series em geral tem uma audiência mais ou menos parecida com a da NBA, mas com as finais da NBA, elas nem são na mesma época do ano, são nas finais da NBA, mas nesta década, só uma vez a World Series teve mais audiência que a final da NBA do mesmo ano, sendo que na década passada foi praticamente o contrário. Acho que só uma ou duas finais da NBA tiveram mais audiência que a final da World Series daquele mesmo ano. Então aí tem uma mudança ali, mas primeiro é o perfil. As pessoas torcem para o seu time no beisebol, elas gostam do seu time, elas veem o seu time. Se o time delas saiu da liga, foi eliminado, as pessoas não ligam mais. É meio que nem o brasileiro com o futebol. O brasileiro gosta mais de ver o seu time do que ver o futebol, Então o brasileiro segue muito o seu time. Quando o seu time está eliminado, tudo, às vezes ele não vê, a não ser que seja um jogo que desperte um interesse especial, ele acaba vendo. No beisebol acontece isso, Então as pessoas são muito fanáticas, mas elas concentram todo esse fanatismo pelo seu time. Outra coisa que prejudica a audiência da World Series é que ela ocorre numa época do ano em que as outras três ligas estão em andamento já, a NBA, a NHL e a NFL. Então quando o time dele já foi eliminado, ele já começa a concentrar as suas forças para torcer pelo outro time da cidade, ou pelos outros times da cidade. Então um torcedor de Nova York, quando os Yankees foram eliminados,
vou acompanhar os Giants, vou acompanhar os Rangers, vou acompanhar os Knicks. Ele começa a acompanhar os outros times e desencana da World Series. Até porque o beisebol, com aquela temporada regular gigantesca de 162 jogos, o cara vê todo o jogo e eu chego lá. Ele vê todo o jogo. Quando o time é eliminado, ele já ficou de saco cheio. Fala, entendeu? Quero um pouco refrescar a cabeça, quero ver outro esporte. Já não aguento mais. Né? E ele vê todo o jogo, porque a audiência do beisebol na temporada regular, sobretudo os jogos que passam em canais regionais, que são aqueles jogos que passam para a sua cidade, ou do time da cidade, é sempre líder de horário no horário nobre da TV a cabo nos Estados Unidos, em quase todas as cidades. Quando não é o líder, é o segundo colocado. Ou seja, durante a temporada do beisebol, as pessoas estão vendo o jogo do seu time demais. Elas gostam do seu time, elas torcem pra caramba. É que um jogo de impacto nacional só atrai as torcidas desses dois times, não atrai torcedores de outras equipes. A NBA tem um processo bem diferente. Tá? A NBA ela tem uma audiência de finais muito mais alta do que a audiência da temporada regular, proporcionalmente, na comparação com o beisebol, por exemplo. O que acontece? Bom, na NBA, as pessoas, claro que gostam do time da sua cidade, mas o fanatismo pelo time da cidade é muito menor do que no beisebol. Então, assim, na média, uma pessoa em Detroit gosta mais de Detroit, não é que gosta mais, mas ela fica mais aferrada ali de ver os jogos do Detroit Tigers do que do Detroit Pistons, na média. E a gente vê pelos números. A audiência dos jogos do Detroit Pistons na TV regional são menores. E de outros times também, né, do Minnesota Timberwolves, em comparação com o Minnesota Twins, tudo, do que no beisebol. A não ser que o time esteja muito bom, esteja numa grande fase. Daí tudo bem, aí todo mundo vai na onda. Agora, quando chegam as finais, o interesse nacional do basquete é maior, porque tem as grandes estrelas, e o basquete tem grandes estrelas, e a NBA trabalha muito bem isso. Você vê que o marketing da NBA é muito voltado às grandes estrelas, a exaltar a capacidade atlética e o talento dos grandes superatletas, do Stephen Curry, do LeBron James, do Kevin Durant, e do Kyrie Irving, e de toda a galera lá. E fica mostrando. E as pessoas querem ver, porque eles criam aquele personagem nacional, o vilão e o herói, sei lá o que. Então, às vezes você gosta do cara, então quer ver os jogos do cara, você quer ver o time do cara, mesmo ele não sendo da sua cidade, não sendo do seu time. Ou então vai para torcer contra, porque você não gosta do cara, porque ele vira uma figura nacional, então ele também atrai os haters. Você não gosta do cara e você começa a torcer contra. E as finais da NBA sempre trazem esse enredo, né? Ou sempre não, mas muitas vezes trazem esse enredo, e nesta década tem trazido muito, com esses muitos duelos entre Golden State e Cleveland, LeBron James sempre jogando finais, quase sempre, só não jogou a última. Então aí o Kawhi Leonard começa a emergir aí como também uma super estrela que as pessoas querem ver. Então isso atrai uma audiência nacional, quer dizer, as torcidas dos dois times veem os jogos, mas as pessoas de interesse geral que são de outros times também querem ver, porque ficam interessados nessa história do duelo do Kawhi Leonard com o Stephen Curry, aquelas coisas. Então o basquete tem isso, e o beisebol não tem, né? O beisebol tem uma dificuldade muito grande em desenvolver a imagem dos seus atletas como figuras de impacto nacional. Muito poucos jogadores têm isso, ou quase nenhum. Dentro das cidades eles são muito fortes, as pessoas reconhecem, são ídolos locais, mas tem poucos que viram uma figura nacional que todo mundo quer ver. Então, essa é a característica do beisebol e do basquete. Em pesquisas, o beisebol muitas vezes aparece um pouco acima, quase sempre aparece um pouco acima do basquete como um esporte mais popular. Ou as ligas, o beisebol aparece à frente do basquete como uma liga mais popular. Mas o basquete, até por esse interesse que desperta, ele muitas vezes ele é a segunda mais popular da pessoa, a segunda que a pessoa mais gosta. Então, o sujeito na pesquisa responde que o esporte preferido é NFL, mas ele acompanha muito basquete também, né? Então muitas vezes não aparece isso na pesquisa, então virtualmente é empatado, porque o beisebol ganha nessa audiência em TV regional, o basquete ganha em TV, em audiência em eventos nacionais e impacto de mídia dos seus superatletas. Então isso fica bem claro ali. A audiência da NBA
das finais da NBA tem uma vantagem, ela ocorre no momento em que ela ocorre quase sozinha, porque a temporada regular do beisebol está começando, não está começando não, está pior que começando, está no meio, que é o período mais de marasmo do beisebol, e as finais da NHL estão acontecendo ao mesmo tempo, mas nunca coincidem no dia. Então as finais da NBA elas acontecem no momento que elas ficam sendo o grande evento do dia, então também ajuda a atrair a audiência, né? E ela ainda é espaçada durante 2 semanas as finais da NBA, dependendo de quantos jogos tem a série. Então as pessoas se programam, viram um negócio que todo mundo vai no bar, vai lá, chama os amigos, família para ver o jogo. O beisebol, as finais estão tudo um atrás do outro, né? Então a NBA tem essa vantagem, mas é uma desvantagem na temporada regular da NBA em relação à temporada regular da MLB, porque a temporada regular da MLB, boa parte dela acontece em que não tem nenhuma outra grande liga, então também por isso a audiência da temporada regular da MLB acaba sendo alta nas TVs regionais, porque não tem muita concorrência na TV, enquanto a temporada regular da NBA está acontecendo junto com a temporada regular do hockey, do basquete universitário, do futebol americano universitário, e nos fins de semana do futebol americano universitário e da NFL. Então um ganha de um lado, outro ganha do outro, um é beneficiado nas finais, mas ele é prejudicado na temporada regular e vice-versa. A NFL é a que domina, né? É a maior de todas, porque a NFL tem realmente aquela coisa de que as pessoas querem ver todos os jogos. Claro que a audiência do time é muito grande, que as pessoas querem ver o time da sua cidade, mas grandes jogos despertam interesse nacional, todo mundo quer ver por exemplo, como foi o San Francisco 49ers e Seattle Seahawks de 2 semanas atrás, todo mundo queria ver esse jogo, porque era um grande jogo, um time invicto contra seu grande rival, tudo, e então todo mundo foi ver o jogo foi espetacular, os 49ers perderam, eu fiquei puto da vida, mas teve grande audiência. A NFL tem esse poder de mobilização muito acima de qualquer liga, aí ela acaba pautando muito isso, daí vale para playoff, vale para temporada regular. A NFL tem a vantagem que é uma liga que tem menos jogos, só jogo de fim de semana, então todo mundo consegue se concentrar para ver aquele jogo, se programar, então todo mundo vai ali durante a semana, vai vendo lá NBA, NHL, tudo chega no fim de semana e vai todo mundo na NFL, né? Então a NFL realmente é maior, é muito maior, e é o grande esporte de massa dos americanos, e o Super Bowl acaba sendo o ápice de tudo isso, não só porque é um jogo que quase todo mundo quer ver, mas virou um evento tão grande que quem não quer ver o jogo quer ver o show do intervalo, e quem não quer ver nenhum jogo, nem o show do intervalo, quer ver os intervalos comerciais, porque são sempre feitos filmes, né, comerciais novos, lançamentos de campanhas novas, produtos, e sempre alguns com grande investimento, então sempre desperta muito a curiosidade. Então é isso, assim, uma questão da NBA, por exemplo, de vender as superestrelas, não é à toa que a NBA na década passada perdeu a Premier League quase em todos os anos, e neste ano ganhou também. Esta década, aliás, e essa década ganhou quase em todos, porque essa década coincidiu de que a NBA teve superestrelas, né? Então Curry, LeBron chegando, e na década passada nem tanto, foi uma década um pouco mais seca da NBA em superestrelas, essas superestrelas de impacto nacional. Claro, teve o Kobe Bryant, teve o Lakers e Celtics numa final, mas também teve uma final, por exemplo, entre Detroit e San Antonio, de 2 times que eram muito defensivos e que não era um jogo tão atraente assim. E a superestrela do jogo era o Tim Duncan, que é um sujeito espetacular de talento, mas ele é um sujeito mais tranquilão na dele, né? Então ele não é uma figura midiática, né? Então foi a audiência mais baixa, por exemplo, de finais da NBA, né, nos últimos tempos. Então a NBA sofreu na década passada porque não teve esses super duelos em finais, né? Teve um ou outro só. Nessa década não, essa da década teve. Então a audiência das finais da NBA subiu muito. E o beisebol teve o contrário, porque o beisebol não depende das estrelas, depende do tamanho das torcidas envolvidas nas finais. E os Yankees, por exemplo, que é um time disparado de maior torcida, na década passada fez muita final. Foi pra final em 2000, que não é bem década, tem aquela discussão se 2000 é década de 2000, mas foi final 2000, 2001, 2003 e 2009. E nessa década os Yankees não foram para nenhuma final. Isso faz muita diferença na audiência. Além disso, na década passada a gente teve o Boston Red Sox, que talvez seja a segunda maior torcida, ou terceira, ali brigando com os Dodgers. Chegou em 2 finais, sendo que numa delas ele saiu de uma fila de 86 anos. Então tem toda essa história de que todo mundo quer ver essa fila acabar. É uma história que isso daí acaba atraindo a atenção de todo mundo, porque cria-se todo um enredo em volta daquela final. E então a audiência acabou crescendo
década passada. Nesta década, o beisebol teve finais mais tranquilas, com times que nem tem tanto apelo assim, mas eram bons, mas não tinha tanto apelo. A exceção foi a final de 2016, que o Chicago Cubs saiu de uma fila, que é um time muito popular, talvez a quarta maior torcida, chegou à final e acabou com uma fila de 108 anos. Aí todo mundo quis ver, e foi o ano em que a MLB teve mais audiência do que as finais, que a World Series teve mais audiência que as finais da NBA daquele mesmo ano. Então aí você vê como cada esporte tem o seu atrativo, e na verdade as ligas têm que saber desenvolver muito bem o potencial dela, mas elas também têm que trabalhar onde elas falham. A NBA está pensando já nisso, em criar mais interesse pro torcedor ocasional durante a temporada regular, aquele torcedor que tem um time muito ruim, torce para um time muito ruim, então ele acaba tendo pouco interesse na temporada, porque sabe que o time tá perdendo um monte ali para pegar um bom draft. Enquanto isso, a MLB precisa trabalhar aí superestrelas, tudo para ter uma projeção nacional nos jogos em rede nacional, sobretudo nos playoffs. Tá bom? Mas é isso, então espero que agora tenha dado para entender um pouco como funciona a popularidade dessas três ligas. A NHL fica abaixo delas, assim, claramente abaixo. A NHL tem muita força em algumas cidades e muito pouca força em outras, ainda vai muito da região, do quanto o hóquei no gelo é um esporte enraizado lá, e claro, explode de audiência no Canadá, que é onde o hóquei no gelo é o esporte mais popular disparado, tá bom? Mas é isso, então, se gostaram do vídeo, dá um joinha, se não gostaram, dá um desjoia, se inscreva no canal, clica no sininho e comenta aqui embaixo, tá bom? Um abraço e até mais.